Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentário, saudações vascaínas. Mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E vamos falar de clássico, vamos falar do jogo contra o Vasco, contra a equipe do Flamengo. Vamos falar possível escalação, Yuri tá de volta, Vitinho tá de volta, mas qual será o time titular do Vasco? Vai jogar com 3 zagueiros, vai jogar com 3 volantes? A gente vai falar aqui nesse vídeo, você vai ficar sabendo quais as possíveis, as prováveis escalações. Tem uma escalação aí que eu tô aqui botando fé que ela será a escalação do jogo contra a equipe do Flamengo. A gente vai falar sobre isso a partir de agora. Então, vai subir a vinheta. Depois da vinheta, a gente vai trazer as informações do time do Vasco para o clássico deste domingo e também as informações do clássico para vocês. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentário, aquele abraço para vocês. Estamos entrando no ar, vamos falar muito de Vasco a partir de agora. Manda aquele abraço para você que está sempre junto, que curte, que compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, que o YouTube te recomendou, que um amigo enviou o seu vídeo, você estava procurando aí, achou o nosso vídeo, pesquisando e achou o nosso vídeo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui o criador do Comentário Vascaíno, sou scout e analista também do nosso canal, e aqui a gente traz todas as informações. Eu trago análise, sugerimos jogadores, trazemos tudo que envolve o Vasco, as informações, comentamos sobre elas também. Enfim, aqui é um lugar completo para você, torcedor vascaíno, ficar por dentro de tudo que acontece com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Olha, e obviamente te pedir, né, para você se inscrever no nosso canal, nos ajudar a chegar a 5 mil inscritos. Falta pouquinho, falta menos de 300 inscritos aí, 200 e poucos inscritos, 210 inscritos aí, e vocês podem dar essa moral pra gente. Então, compartilha muito, se inscreve que eu vou ficar muito feliz. Vamos falar de Vasco e Flamengo, é o primeiro grande clássico do Vasco entre as duas equipes. Vamos lembrar que o último clássico foi 3-1 para o Vasco no ano passado, aquele clássico que iludiu muita gente, né? Muita gente achou que o Vasco ia subir, que o Vasco subiria tranquilo, e não foi o panorama do ano. E o Vasco vem enfrentar o Flamengo agora nesse momento. O Vasco já está classificado para a semifinal. O Flamengo também. Nenhum dos dois podem mais alcançar o Fluminense, que hoje com a vitória contra a equipe do Resende se sagrou campeão da Taça Guanabara, terá vantagem nos jogos da semifinal, passando para a final também terá vantagem, foi campeão da Taça Guanabara nas semifinais do Rio de Janeiro. E o Vasco deve ter algumas mudanças em relação ao jogo que foi contra a Ferroviária. O Vasco também vai para esse jogo muito mais com o intuito de fazer pontos e tal, não tem muitas aspirações, ou então melhorar a sua posição no campeonato, não tem muitas aspirações. O Vasco está de olho mesmo no jogo contra a equipe da Juazeirense, na próxima quarta-feira em Juazeiro, um jogo que vale aí pouco mais de R$1 milhão para o Vasco da Gama, mas o Vasco treinou hoje, nesse sábado, para domingo, e para você que está assistindo domingo, treinou para hoje, mas enfim, o Vasco deve ter algumas mudanças na sua escalação. Primeiramente na questão dos relacionados. Yuri e Vitinho voltam aos relacionados após muito tempo. Eles voltam aí à questão dos relacionados. O Vitinho pela primeira vez sendo relacionado pelo Zé Ricardo, tem chances de ficar no banco contra a equipe do Flamengo. Para o time titular, o Zé Ricardo deve fazer uma mudança aí, principalmente na questão do esquema e também em um jogador importante. O sistema defensivo, ele deve permanecer o mesmo, com o Thiago Rodrigues, na lateral o Everton, e no miolo de zaga aí com Quinteiro e Anderson Conceição, e na lateral esquerda Edmar deve permanecer. E aí vem a grande mudança. Há muita grandes chances que Yuri Lara já seja titular nessa volta ao time do Vasco. O jogador treinou aí tanto na sexta quanto nesse sábado, sem limitações, foi muito bem e deve ser o escolhido pelo Zé Ricardo. Se o Yuri não jogar, o Zé Gabriel volta e aí o Luiz Henrique ou o Andrei são os escolhidos para começar o jogo. Mas há quase 90% de chance que o Yuri Lara seja o titular do Vasco para o jogo de hoje. Também há uma possibilidade para o jogo de hoje, né, para o jogo deste domingo, e há também uma possibilidade de uma utilização de 3 zagueiros. Então, um desses dois esquemas aí serão os escolhidos. Ao lado de Yuri, se confirmar esse esquema aí que a gente está falando, 4-3-1-2, o Vasco pode ter também Zé Gabriel,
uma diferença aí, Zé Gabriel jogando um pouco mais ao lado do Yuri. E Juninho, essa pode ser a escalação do Vasco na questão do meio de campo. Para frente, Nenê, Gabriel Peck e Raniel. Então, esse pode ser o time mais provável do Vasco hoje para enfrentar a equipe do Flamengo às 4 da tarde. Esse jogo tem transmissão de TV aberta, a Record vai transmitir esse jogo. O jogo acontece no Newton Santos. Terá transmissão também pela plataforma Twitch. Terá também transmissão aqui no nosso YouTube. O Camisa 21 vai transmitir. Cariocão TV também vai transmitir. Enfim, é um jogo muito importante para o ano do Vasco, mas que não vale tanta coisa mais assim, envolvendo a questão do ano desse Vasco da Gama. O Vasco está de olho mesmo para o jogo contra a equipe do Juazeiro. O Vasco deve viajar na segunda-feira mesmo para enfrentar a equipe do Juazeiro. Como está passando aí na sua tela, uma premiação de pouco mais de 1.300.000. O Vasco está de olho nisso. É um valor muito importante até para organizar a casa. O Vasco que deve receber pouco mais de 6 milhões com o Thales, deve receber os 70 milhões também. Há uma grande possibilidade dessa segunda-feira esse dinheiro cair. E o Vasco vai arrumando a casa aí. É um jogo, claro, que os jogadores estão querendo ganhar, os jogadores já deixaram claro, tanto o Nenê quanto o Anderson Conceição foram bem taxativos. O Vasco quer ganhar o jogo, mas nesse momento a grande visão do Vasco é para o jogo contra a equipe da Juazeirense, mas o Vasco deve ir aí com força máxima para esse jogo contra a equipe do Flamengo. Então, confirmando, havia uma dúvida aí se o Nenê poderia ser poupado, entre outros jogadores. Então o Vasco deve ir com essa escalação que eu vou repetir aqui. Thiago Rodrigues no gol, na lateral o Everton, na zaga Anderson Conceição, Quinteiro, Edmar na lateral esquerda, aí o meio de campo Yuri. Se o Yuri não jogar, o Zé Gabriel vem como primeiro volante. Se o Yuri jogar, o Zé Gabriel fica um pouco mais avançado, Juninho. E aí a gente vai ter Nenê, Gabriel Peck e Raniel. Este é o provável time do Vasco da Gama para enfrentar a equipe do Flamengo. Lembrando, o Vitinho deve ser o jogador que estará pela primeira vez relacionado pelo Vasco, tem grande chance de entrar no meio do jogo. Outro jogador também que vem chamando bastante a atenção do Zé Ricardo é o Andrei Santos, entrou nos 2 últimos jogos, vem fazendo bons treinamentos e tem grandes possibilidades de nem descer mais para o sub-20, até porque tem feito grandes treinamentos, tem entrado bem, enfim, é um jogador que está sendo muito bem observado. A galera aí que não está sabendo as coisas ainda, tem muita gente que me pergunta sobre o Andrei, ele não deve ser inserido ainda como jogador titular, mas é um jogador que tem chamado bastante atenção do Zé Ricardo para poder iniciar o jogo aí, poder ser a opção do Vasco da Gama. Outra coisa bastante importante que eu observei semana passada, a gente falou e isso foi confirmado hoje. O John Sanches, ele mudou o número de camisa. John Sanches antes utilizava a camisa 25, agora passa a utilizar a camisa 51 desde o último jogo contra a equipe do Fluminense. Então, houve uma mudança aí na numeração. O John Sanches passa a ser o número 51. Sobre a questão do Eric, ainda tenta-se um pouquinho de acordo, mas esfriou o negócio. Pode ser que role, pode ser que não, mas está muito provável que não. Algumas pessoas do Ipiranga dizem que esse negócio esfriou um pouquinho entre Ipiranga e Vasco. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado. Qualquer nova informação a gente vai estar aqui trazendo para vocês. Agradeço imensamente, aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.